na guerra, nessa sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, 21 horas, com essa nova série aqui no canal do YouTube, youtube.com/Carlo Ribas. Eu sou o pastor Carlo Ribas, para você que não me conhece, sou escritor, sou teólogo, neurocientista. Eu tenho um livro chamado Quando Deus Te Leva ao Deserto, que eu trato de situações difíceis da vida, onde Deus me levou ao deserto, e talvez essas histórias podem também conectar você a isso, e como que Deus tirou do deserto. E hoje eu vou começar com uma história que é a junção da outra série que nós fizemos aqui, que é o Contos de um Ex-Satanista. Foi quando eu quis casar com a minha esposa Francine, então eu vou começar daquela história que eu havia deixado para trás. Mas antes disso, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like e mande esse vídeo para seus amigos se ele for relevante para você, tá bom? Bom, a história de hoje começa ainda em... Eu conheci a Francine em 99. A história começa no século passado, tá? Em 1999, quando eu conheci a Fran e eu decidi que eu queria casar. Eu não era pastor ainda, era só um jovem músico da igreja e eu trabalhava como designer numa gráfica. E eu ganhava nessa gráfica, eu ganhava 2 salários mínimos como designer. E eu entendi na época que 2 salários mínimos seriam insuficientes para que eu pudesse me casar. Então eu comecei a orar a Deus para que eu pudesse receber um salário melhor, não é? Eu acho que eu já contei até esse testemunho em algum outro vídeo do dízimo profético que eu fiz, não é? Eu era de igreja muito tradicional, então não tinha esses ensinamentos de coisas proféticas, mas eu comecei a dar o dízimo do que eu queria receber. Então, por exemplo, era R$ 200, eu me lembro até hoje, o salário mínimo era R$ 100. Então eram R$ 200 que eu ganhava. Eu dava, em vez de eu dar R$ 20 de dízimo, eu dava 35, porque eu achava que se eu ganhasse 3,5 salários, eu poderia casar. Esse seria o limite ali mínimo confortável na época. Porque a Fran ganhava um dinheiro também, não lembro quanto era. E aí nas nossas contas ali, nós dois jovens, tinha aluguel, tinha mercado e tal. Então, daria pra gente viver bem com esse valor. Então, eu comecei a profetizar o meu salário. Comecei a dar o dízimo profético. Para alguns vai parecer um ensino estranho esse, eu tô contando a minha experiência. Eu falei para Deus, Deus, eu quero me antecipar, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Então, em vez de eu dar o dízimo do que eu já estou recebendo, eu recebia 200, dá R$ 20, eu vou dar 35, que é o relativo a 3,5 salários, R$ 350. E comecei a dar R$ 350. Meu pastor começou a achar estranho, pastor Nelson na época, ele chegou, falou, por que você está fazendo isso, tal, isso é coisa de pentecostal, blá, blá, blá. Mas eu fiz, né, fiz. E aí eu fiquei atento às possibilidades, às oportunidades. Acontece que a dona da gráfica, ela era uma gráfica muito grande, uma gráfica muito, muito grande. A dona da gráfica, ela era muito católica, não é? E eu evangélico. E ela tinha lá, todo início de semana, toda segunda-feira, se eu não me engano, eles iam mais cedo, as católicas iam cedo na gráfica rezar o terço. Terço mariano, mistérios gozosos, sei lá. E ela passava nos setores convidando as pessoas. Olha, segunda-feira, ou era terça, ela passava na segunda, eu não recordo. A gente vai rezar o terço às 7h15, porque a gente entrava às 7h30, por exemplo. Olha, quem quer vir? Eu pensei, poxa, eu sou evangélico, eu não vou nesse negócio de terço. Faz sentido, não é? Mas era uma possibilidade de eu estar perto da dona da gráfica. E a dona da gráfica poderia, de alguma forma, aumentar meu salário, enfim, né? Então, eu peguei e falei pra ela, olha, dona fulana, eu vou. Mas você, Carlos, tão jovem,
e você não é evangélico? Eu falei, sou, mas eu vou lá, vou. Sinal de respeito à senhora, eu vou. Aí fui, de manhã, elas rezavam o terço, eu não rezava, eu ficava parado ali, só junto, acompanhando. Quando elas rezavam o Pai Nosso, aí eu fazia o Pai Nosso ali, mais ou menos, né? Quando elas rezavam, tipo, uma Ave Maria, eu ficava só em silêncio, respeitosamente. E aí, no final, elas faziam uma oração. Alguém fazia uma oração. Mas tá tudo bem, tudo certo. Saía dali, ia trabalhar. E ela viu em mim uma atitude, e ela falou, poxa, esse menino aí. Aí um dia ela foi, eu não gostava nada de estar lá, mas, sabe, na minha cabeça, eu estava perto dela. Aí um dia ela foi lá no meu setor e falou assim, Carlo, uma segunda-feira, então vamos supor que ela ia na segunda e o terço era na terça. Não sei. Ela falou assim, você pode trazer uma... Porque sempre tinha uma meditação. Você pode trazer uma meditação na próxima semana? Ou no próximo terço, enfim. Eu falei, posso. Eu falei, é minha chance de evangelizar esse povo. E aí eu fui de manhã cedo, levei minha Bíblia, era uma bibliona gigantesca, até tem aqui atrás, capa de couro, e cheguei lá, saudei as irmãs com a paz, né? Crente, né? Saudei as irmãs com a paz, e trouxe uma meditação da palavra de Deus e tal. E aí falei assim, vamos orar. Aí dei as mãos e comecei a orar como crente, né? Eu era tradicional, mas o meu pastor sempre ensinou a orar com fervor. Aí eu orei, Senhor, em nome de Jesus, estão aqui essas senhoras, esses senhores, Senhor, abençoa, entra na casa de cada um, Espírito Santo, tal, aquela oração crente. Em nome de Jesus. Senhor, onde há dor, onde há ferida no coração, onde há problema de saúde, pá, orei por cura, por libertação, orei por tudo. Aí ela gostou, sabe? Teve um povo assim que gostou, aquela oração mais fervorosa. E passou, tal, manhã, almoço, final do dia, quase no final do dia, a secretária me ligou e falou assim, ó, fulano de tal, quer você lá na sala dela. Aí eu fui lá, morrendo de medo, pensei que ela ia me demitir. Aí cheguei na sala dela, ela falou, senta, cara. Sentei. Olha, quero dizer que foi... Eu tô muito impressionada com você, você tá indo na oração e tal, você é um menino novo, você é de igreja evangélica, mas quero dizer que eu gostei muito da sua oração hoje de manhã. Você orou não falou unção, mas falou tipo assim, com alma, com emoção. Foi diferente. Todas as meninas que vão lá, ela era uma senhora idosa, né? Então qualquer mulher com 40 anos para ela era uma menina. Todas as meninas que vão lá falaram comigo hoje, falaram, olha, foi tão bonita a oração do Carlos, não sei o quê. A palavra que você trouxe falou o nosso coração e tal, e tal, e tal. E ela falou assim, me fala sobre você. Eu falei, olha, dona fulana, eu sou jovem e tal, eu sou noivo, tô querendo casar, tal, babá, babá. Daí ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou aumentar o seu salário. Eu falei, não, não acredito. Já é tempo, você já trabalha com a gente um tempo, e vou aumentar o seu salário. Você ganha quanto? Eu falei, eu ganho 2 salários mínimos. Daí ela falou, vou aumentar para 3 salários mínimos. Aí eu no meu coração pensei, não, senhor, eu pedi 3,5, tô profetizando o dízimo 3,5. Daí eu falei, tá bom, né? Mas aqui dentro não tava bom. Daí ela parou assim e falou, não, mas porque você é um menino de Deus, eu vou aumentar para 3 salários mínimos e meio. E assinou ali e eu recebi 3 salários mínimos e meio. Aí você vai dizer, poxa, pastor, mas essa é uma história boa, não é deserto. O tema dessa sequência de vídeos não é quando Deus te leva ao deserto? Então, espere. Eu, 3 salários mínimos e meio. Aluguei, a gente já tinha marcado data para o casamento. Aluguei um apartamento bem antes do tempo para segurar, perto da gráfica onde eu trabalhava, um bairro muito bom, perto do Jardim Zoológico, tem um parque na frente. Eu estava sonhando com o meu casamento, sonhando com a minha vida familiar. E aí o seguinte, a gente tinha um cliente muito grande que fazia tipo 1 milhão de rótulos para um produto. 1 milhão de rótulos.
a gráfica tinha setores. Então, no meu setor de criação de arte, tinha turno. Eu trabalhava no turno diurno, tinha o turno noturno. O cara do turno noturno, eu fiz a arte do rótulo no meu turno. O cara do turno noturno, ele tinha que colocar os códigos de barra, os textos, tudo certinho. O cara fez errado. Não colocou o código certo. Chegou de volta no dia seguinte para mim, eu não conferi. Em minha defesa, não era minha obrigação conferir. A minha obrigação era fazer a arte. A dele era colocar os textos e os códigos de barra. Ele fez errado e não conferi. Eu poderia ter conferido? Poderia, mas nem me passou pela cabeça. O revisor, que é o cara responsável pela revisão, não revisou. Mandou para o departamento de pré-impressão, que tinha que pegar as imagens e colocar em alta definição. Eu só criava o conceito. Eu era um criador de arte. O setor de pré-impressão não revisou. Foi para produção. O gerente de produção não revisou. Imprimiram 1 milhão de rótulos com o código de barras errado. Moral da história, voltou. Não foi aprovado pelo cliente. A gráfica perdeu 1 milhão de rótulos. Nessa de perder 1 milhão de rótulos, quem que foi o culpado de tudo? Fui eu. Por quê? Porque o cliente era da minha carta. Eu atendi esse cliente. Então, o cliente falava comigo, me dizia o que queria e eu produzia o material para ele. O outro setor que fazia os textos e os códigos era um setor de dentro da gráfica que não falava com o cliente. E os demais setores, revisão, baraná, são setores da gráfica que não falam com o cliente. Quem falava com o cliente era eu. Então, eu tinha a responsabilidade de acertar o produto do cliente. E eu estava com o casamento marcado. Isso era fevereiro. A gente ia casar... eu tinha tido um problema, inclusive, em casa. Eu ia casar em junho. Daí a gente decidiu adiantar o casamento para março. Marcamos o casamento 24 de março. E isso era início de fevereiro, antes do carnaval. E eu fui demitido. Início de fevereiro, ganhei as contas. Meu sogro ficou doido. Meu sogro queria desmarcar o casamento, porque eu estava demitido, desempregado. E eu falei com ele, olha, Batista, o nome do meu sogro é Batista, né? Olha, Batista, eu tô desempregado, mas não tô incapaz, né? Vou arranjar outro emprego e tal, já tenho proposta e tudo mais. Aí um dos gerentes da gráfica falou assim, cara, o que veio me dar a notícia da demissão, ele falou assim, cara, eu tô aqui, você é um excelente funcionário, um dos melhores funcionários, não dos melhores, tinha muitos bons funcionários da criação, mas você é um funcionário muito bom, está se destacando, e eu tô com meu coração assim quebrado em te demitir. Mas, antes de eu vir falar para você da demissão, eu já liguei para 3 gráficas, não, eram 2 na verdade, liguei para 2 gráficas que eu sei que eles precisam, e essa aqui, em Londrina ou Maringá, precisa de um gerente de criação. Então, liga lá que eu já falei com eles, o cargo é teu. E essa outra, em Pato Branco, precisa de um bom designer. Liga lá também, caso não dê certo a outra. E eu falei, nossa, vou ligar mesmo. E aí, falei, obrigado, agradeci e tudo mais. E quando eu fui assinar minha demissão, que eu ganhei as contas, a gráfica tinha também uma distribuidora de papel. A diretora lá, a gerente da distribuidora de papel, veio falar comigo e disse, olha, tem um cliente meu que tem uma gráfica de uma cidade do interior e ele sempre me pede bom designer, precisa de um bom designer. Tá aqui o número dele, ó. Liga pra ele. Eu vi que você ganhou as contas, talvez seja bom pra você. Então eu tinha 3 opções. Só que na minha cabeça eu fiquei pensando assim, se eu ligar, olha que besteira isso. Se eu ligar hoje pra gráfica lá de Londrina ou de Maringá, eles vão achar que eu tô desesperado, eles vão baixar o valor do salário. Eu vou ligar amanhã. Eu vou dar tipo assim, eu vou me valorizar. Olha que besteira. Não liguei naquele dia, não liguei no outro dia. Quando eu fui ligar, eles falaram, poxa, rapaz, o fulano de tal falou muito bem de você, a gente estava esperando você ligar, mas nós estamos precisando. E a gente contratou ontem um funcionário para ser gerente de criação. Aí eu me desesperei. Liguei na gráfica de Pato Branco, os caras falaram a mesma coisa. A gente contratou ontem. Aí eu olhei o número da outra gráfica do interior e falei assim, não vou ligar. Não vou ligar aí. Uma cidade, eu nem sabia que cidade, eu achava que era no Mato Grosso, sei lá, não vou ligar. Aí, nisso a gente foi pra igreja, ia ter o retiro de jovens, eu
tava com acerto, né? Recebi um acerto, recebi seguro-desemprego, tudo certo. Então, a gente economizou o dinheiro, falei, ó, a gente vai ter que economizar, nosso casamento não vai poder ter festa, porque esse dinheirinho agora a gente vai mobiliar o apartamento e tal, tal, tal. E aí eu fui orar. E tinha um retiro de jovens. E como eu estava sem trabalho, eu me propus a ir lá carpir, porque era um sítio, carpir todo o sítio que estava com mato alto, ajudar os irmãos a limpar a piscina. Tinha uma piscina gigante, estava suja, com barro, com sapo, com cobra. Era abandonado. A gente teve que ir lá refazer o sítio. E eu passei os dias lá trabalhando para a obra, limpando tudo, enfim. E à noite nós tivemos um culto de domingo, passamos uns 3 dias limpando. E à noite, no domingo, teve um culto e tinha um irmão que ele ficava na porta da igreja. Sabe esses irmãos mais idosos, assim, obreiro? Ficava na porta. Eu sempre passava, cumprimentava, e aí, irmão, tudo bem? Mas nunca conversei com o irmão, nunca. Naquele domingo, a gente fez o louvor, eu era o guitarrista, terminou o louvor, terminou o culto e tal. No final do culto, o irmão veio falar comigo. E ele disse bem assim pra mim, irmão Carlo, a gente nunca conversou, mas eu queria dizer que eu amo muito o irmão. Do nada. Então eu falei, pô, irmão fulano, obrigado. Poxa, que gentil da sua parte, obrigado por falar isso. E ele, eu poderia fazer uma oração pro irmão? Eu falei, claro que sim. Aí ele pegou e começou a orar comigo. E começou a orar em línguas. E ele me abraçou. Ele começou a chorar. E orava em línguas e chorava. E ele disse assim, Deus está te tirando dessa cidade. E Deus está te levando para uma cidade da fronteira do Brasil com a Argentina. E lá Deus vai te prosperar e Deus vai te dar um ministério. E você vai saber que isso é Deus, que essa palavra é de Deus, quando você vir o sinal que vai ser uma caixinha de guardar lenha. Parou de chorar, parou de orar. E eu falei, uau, como é que eu vou entender isso? Que loucura. Nada a ver, né? Tudo totalmente desconexo. Nós havíamos aquela semana falado com o pastor e a pastora que quando a gente casasse, eu e a Fran, nós queríamos servir a Deus no campo missionário. Então o pastor e a pastora falaram assim para nós, olha, a gente vai começar a orar por vocês, porque não tem que vocês serem missionários aqui, vocês vão ter que ser enviados para algum lugar. E aí de repente esse irmão vem e ora comigo. No dia seguinte, na segunda-feira, me ligou um cara. Ô, tudo bom? Ô, tudo bom. Você que é o fulano de tal? Eu falei, sou eu. Você é designer, né? Tá precisando de emprego? Que eu sou dono de uma gráfica e eu tô precisando de um bom designer. Você é bom designer? Não, eu sou um bom designer, mas onde é que é essa gráfica? Como é que funciona? Ah, é aqui em Dionísio Cerqueira. Eu falei, não tem interesse não. Porque eu pensava que era no Mato Grosso. Eu falei, é o cara lá do número que me deram. Era o cara daquela gráfica do número que me deram que eu não quis ligar. Eu falei, irmão, não tô querendo. Tá? Não, mas pensa bem, eu te ligo amanhã. Eu falei, tá, mas eu não tô querendo. E aí, tá, eu fui fazer as coisas. No dia seguinte ele me ligou de novo. Ô, você pensou? Eu falei, cara, não... onde fica essa gráfica aí? Me fala. Daí ele disse assim, essa gráfica aqui, ela fica em Dionísio Cerqueira. Mas Dionísio Cerqueira é onde, irmão? Que eu não sei. Ele falou assim, é na fronteira do Brasil com a Argentina. Aonde? Na fronteira do Brasil com a Argentina. Quando ele falou isso, a profecia. Eu falei, tô indo. Como é que eu faço? Ah, pega um ônibus aí que você vem. É quantas horas? Não, é perto, 200 quilômetros. De Cascavel lá sei lá quanto. 300 quilômetros talvez, não sei. 300 e poucos. Aí eu falei, tô indo amanhã. Falei com a Fran, não tinha mais dinheiro, a Fran tinha um dinheirinho de um acerto. A Fran também ganhou as contas. Trabalhava de auxiliar de dentista. Ela tinha um dinheirinho, ela me deu o dinheirinho. Eu peguei meu portfólio de serviço, uma mala de roupa, e me meti num ônibus sem saber para onde eu estava indo. Sem saber para onde eu estava indo. Eu não sabia, não tinha ideia. Eu perguntava pro motorista toda hora, tá chegando, tá perto, tá longe? Quando eu cheguei na cidade, era um velho oeste, rua tudo esburacada, rua de terra. Eu entrei, a gráfica que eu trabalhava era uma gráfica grande, rica.
Imagina, com setores gigantescos. É uma indústria gráfica. Eu tinha na minha mesa lá, eu ligava, fazia uma ligação para a secretária, pedia um café, vinha um café na minha mesa para atender o cliente. Quando eu entrei na gráfica desse sujeito, uma gráfica suja, feia, parede mofada, cheia de gasolina que eles lavavam as máquinas. Meu, horrível, mas horrível. Eu já não quis ficar ali. Mas era a cidade de fronteira com a Argentina, da profecia que eu recebi no domingo. Então, eu cheguei lá na gráfica e tal, conheci o pessoal, e aí ele mostrei meu portfólio e tudo mais. E ele perguntou assim: quanto você quer receber de salário? E eu tinha conseguido 3,5 salários, né? Aí eu lembrei da profecia, que a cidade da fronteira com a Argentina iria me prosperar, eu seria muito próspero e começaria meu ministério. Aí eu falei assim pra ele: eu quero 10 salários mínimos pra trabalhar aqui. Eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que começar minha vida num lugar que eu não conheço, que não tenho amigos, que não tenho ninguém. Eu tô noivo, vou casar daqui um mês que vem eu vou casar. Eu quero 10 salários mínimos. Aí ele olhou pro lado, coçou a cabeça, olhou pro sócio dele e ele falou assim: então eu vou te dar. Daí ele falou: não, você vai ganhar mais que o prefeito. O prefeito aqui na cidade ganha 7 salários. Eu falei: é pegar ou largar, irmão. Eu já olhei na rodoviária ali o horário do próximo ônibus, eu posso voltar hoje, se você quiser. Mas se você aceitar, me bota num hotel aqui e eu fico essa semana trabalhando de graça pra você ver produção. Trabalho essa semana de graça. Se você não gostar, você me manda embora, a gente desfaz negócio. Era a minha cartada. Aí ele falou, estendeu a mão assim e falou: 8 salários. Eu falei: não, 10. Não dei a mão. Dele: eu pago 8 salários na carteira e 2 na insalubridade. Te pago 10 salários. Eu botei a mão e falei: fechado. Aí, 10 salários. Aí ele falou assim: só tem 3 coisas que você não pode ser aqui, porque a gente não suporta 3 coisas. Eu falei: ok, quais são? Ele falou: a primeira, você não pode fumar. Nós odiamos quem fuma. Eu falei: eu não fumo, eu também não gosto. Você não pode ser do Internacional, porque nós somos do Grêmio. Eu falei: não, eu sou flamenguista, não gosto de futebol também, não tem problema. E você não pode ser crente, que nós odiamos crente, nós somos católicos. Aí eu falei: puxa vida, vou ter que parar na terceira porque eu sou evangélico. Daí ele falou: não, tá tudo bem, isso aí eu relevo, não sei o quê, tá, pode ser, seja bem-vindo. Aí me colocou num hotel, que era em cima da gráfica, hotelzinho de 5ª categoria. E eu liguei pra Fran e falei: Fran, não volto mais. Vou ficar aqui trabalhando, tal. Contei pra ela, ela ficou feliz, 10 salários. E fiquei trabalhando. Só que tem um detalhe, lá na outra gráfica, como era uma empresa grande, eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que criar, eu tinha que ter uma atitude criativa. Então vinha lá uma empresa de chá. E eles queriam criar caixas de chá, para botar o chá e vender no mercado. Eu criava o conceito da caixa, como seria a imagem, como seriam as fontes, o efeito, o brilho, fazia no computador, o cliente aprovava, ia para outro departamento que ia encontrar as imagens em alta definição, ia recortar as imagens, ia para um outro departamento que ia fazer a chapa para imprimir, sei lá. Nessa gráfica que eu estava agora, eu ia ter que fazer tudo. Eu só não ia fazer a chapa, mas eu ia ter que tirar o famoso, na época chamava laser filme, tá? Que era tirar os filmes nas cores separadas, não sei se vocês sabem, mas a cor que você vê na linguagem gráfica, ela é feita por 4 chapas de cor, que é o ciano, magenta, o amarelo e o preto. Tem uma ordem certa para isso, tem todo um trabalho gráfico que é muito gostoso, muito legal. Eu amo essas coisas, mas eu não sabia fazer isso, eu sabia só criar. Então eu propus a eles trabalhar uma semana de graça, porque na minha cabeça eu pensei assim: essa uma semana eu vou aprender tudo nessa gráfica. Porque eu não sei, eu não vou dizer para eles que eu não sei. Eu sei criar, eu sou bom na criação, mas eu vou ter que me virar nos 30. Então naquela semana eu acordava cedinho, estava lá sentado na frente esperando eles chegarem. Eles nunca abriram a gráfica sem eu estar na frente esperando. Nunca. Eu sempre era o primeiro a chegar, ficava na calçada esperando. Eles abriam a gráfica, eu entrava, ligava o computador, fazia minha oração e pau. Eu cheguei lá, aí eles faziam muita nota fiscal de antigamente, faziam nota fiscal com tipografia.
as notas fiscais desenhadas eram tudo mal desenhado. Eu redesenhei todos os modelos de nota fiscal daquela gráfica, no CorelDRAW e tal. Aí tinha ficha de romaneio, recibo, porque eu tô falando de 1900 e bolinha. Então, eu fui refazendo todas aquelas artes, o computador travava, tinha 4 CorelDRAW pirata instalado, eu trouxe o meu CorelDRAW que eu tinha, eu tenho o Corel original e o Photoshop original, eu sou como é que chama isso? Um beta tester da Adobe e da Corel. Então, eu tenho, até hoje inclusive ainda sou. Aí trouxe os meus programas originais, formatei o computador, instalei tudo e tal. Fiz o computador ficar voando para a época. E aí, só que eu tinha que meio que, não existia internet na época. Tinha uma internet de escada que a gente colocou depois. Mas eu fui me lascando, eu tinha CDs, eu tinha uma pasta cheia de CDs. CDs não, né? DVDs com imagens, bancos de imagens. Eu tinha uma pasta cheia de DVDs com programas de computador, de 3D, de coisa, que eles nunca tinham visto. Então eu usava meus programas, usava meus bancos de imagem, recortava e tal. E aí eu já fazia. Naquela semana eu fiz artes assim que eles nunca viram. Porque eu era o cara da cidade grande. E ali era uma cidadezinha do interior, tinha 9 mil habitantes a cidade. Então eu fiz coisas assim, revolucionárias para o padrão da época. E eles ficaram muito, muito felizes. Muito felizes. Só que eu não conseguia fazer ainda a pré-impressão, ou seja, eu não sabia como que tirava as chapas, porque tem formato de papel, sabe, formato, o A4 que você tem em casa, ele é metade de um A3, que é metade de um A2, que é metade de um A1, que é metade de um A0, que é o formato industrial. Então, assim, tem os formatos, aproveitamento de papel. Eu não podia criar uma arte desse tamanho, eu tenho que criar uma arte de um tamanho que não se perca papel. Então, a indústria, ela é assim. E essas coisas eu não sabia. E aí eu tive que aprender tudo isso em uma semana. E aí o que eu propus pro meu chefe? Falei, tô uma semana aqui, me deixa ficar trabalhando das 8 da manhã às 6, ou era às 5, eu não me lembro. Era das 8 às 6, eu acho que era. E me deixa ficar até umas 10 da noite aqui. Por quê? Porque eu vou ficar trabalhando aqui, conhecendo, aprendendo a mexer com as coisas. E à noite, porque eu não tenho nada pra fazer nessa cidade, eu não conheço ninguém, não tenho família, não tenho nada. Eu vou ali, como alguma coisa, volto e fico até as 10 da noite debulhando de trabalhar, porque tinha muito serviço acumulado. Cartão de visita para fazer. Eles faziam uma lista telefônica da cidade. Você consegue entender o tamanho do trabalho para um cara só digitar uma lista telefônica? Então, e era tudo desorganizado. Os outros designers ali eram muito ruins, os que passavam antes, faziam as coisas antes. Então, eu comecei a mostrar serviço para eles e mostrar interesse em apresentar o meu serviço. Aí, quando terminou o prazo daquela uma semana, eles vieram para mim e falaram, olha, a gente contrata você, nós gostamos do seu serviço, entendemos que você vai ter que aprender algumas coisas, mas a gente contrata você. E aí eu pedi para só eles me darem uns 3 dias de folga para eu poder ir casar no mês seguinte. Então, eu voltei naquela semana para Cascavel, no Paraná, e contei para Fran e tudo mais, e já peguei minhas coisas de mala e cuia e voltei embora para aquela cidade, porque eu iria morar ali mais os próximos 30 dias, e aí eu ia voltar a casar com a Fran e trazer a Fran para morar ali. Então foram desafios, foram dias incríveis que nós passamos. Talvez o primeiro pequeno deserto, né? De ganhar as contas antes do casamento e ver Deus agir através de uma palavra de profecia. Mas aí você está perguntando, mas não era lá que você ia prosperar e começar o teu ministério? Era e foi. E o lance da caixinha de guarda-lenha? Fica aqui que eu vou contar isso no episódio seguinte. Na semana que vem eu falo para você como foi a história da caixinha de guarda-lenha. Talvez antes eu fale sobre como foi o casamento e depois a caixinha de guarda-lenha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro episódio da série Quando Deus Te Leva ao Deserto. E eu vou contar vários desertos que aconteceram na nossa vida e com certeza você vai se identificar bastante sobre isso. Inclusive desertos ministeriais, situações que Deus proveu milagrosamente o recurso ou a solução
sem que a gente ao menos esperasse, tá bom? Outra coisa, nós somos sustentadores da obra do Senhor, do reino de Deus. Nós somos ofertantes, somos missionários. Se você quer nos ajudar a manter os missionários no campo, faça uma oferta para esse Pix aqui. A chave Pix é o e-mail, pastor@carlosribas.com.br, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai abrir a página do meu site onde você pode fazer oferta do exterior, oferta por cartão de crédito, oferta recorrente, da forma que você quiser, Pix, da forma que você quiser. Ajude-nos a manter e sustentar a obra missionária no reino de Deus, funcionando, atuante no reino de Deus, tá bom? Nós temos ajudado, sustentado famílias e missionários e eu conto muito com a sua ajuda. E que Deus possa te abençoar, tá? Para você saber um pouco mais sobre o meu ministério, @carloribas é o meu Instagram, segue lá. E o meu site, carloribas.com, tem minha loja, tem meus livros, tem tudo lá. Deixa eu mostrar aqui meu site, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Vamos ver aqui, ó. carloribas.com, deixa eu tirar aqui, ó. Esse é o meu site, tá na tela. Aqui, ó. Aqui é o convide o pastor, olha que legal, já foi lá. Devo ter clicado sem querer. carloribas.com, um site muito legal. Tem meu novo livro Médicos, tem aqui minha bio. Tem muita coisa legal, tá? E aí você pode vir aqui em livros, clicar, ó, livros, e-books, vai aparecer todos os livros. Se você for aqui no menu, aqui em cima, ó, tem loja. Clique em loja. Aí nesse menu loja, você vai encontrar a minha loja. Tem meu livro novo, tem todos os livros lá, meus cursos, meus e-books e apostilas, camiseta, mentoria, tá bom? Tem o e-book do Barco Vazio, que é novo também, os cursos. Vá no site, dê uma olhadinha, que você com certeza vai gostar, porque tem muita coisa boa para você. Lembrando que todos os cursos são vitalício, acesso vitalício, e você tem PDFs na maioria deles, não vou dizer todos, porque os antigos talvez não tenha, certificado na maioria deles, na Escola Avançada de Libertadores, todas as matérias têm certificado, PDF, tem tudo, você vai gostar muito. Tem alguns cursos que estão com promoção, aproveite os preços promocionais. Espero que tenha sido uma bênção esse testemunho, esse primeiro episódio, e comente aqui, por favor, se você gostou do formato, se você tem interesse em continuar assistindo essa série, e a gente vai se vendo, e eu vou lendo seus comentários, e a gente vai se vendo por aqui. Segunda-feira, 21 horas, tem Carlos Ribas Responde, e quarta-feira tem Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, com a nova série gravada de novo lá no hotel, como sempre foi. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.